Um outro atrito também, agora entre o Legislativo e o Judiciário. Nesta segunda-feira, em entrevista publicada no jornal O Globo, o ministro do STF e o próximo presidente, do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, acusou o Congresso Nacional de tentar enfraquecer o Judiciário para atingir a Operação Lava Jato, repetindo o que foi feito na Itália, para barrar os efeitos da chamada Operação Mãos Limpas. Luiz Fux apontou que na Itália começaram a fazer reformas mirabolantes para tirar o foco da operação e o que, segundo ele, está sendo feito aqui no Brasil. O ministro também citou a lei de abuso de autoridade e a proposta inicial da reforma política como ações para intimidar os juízes. Você acompanhou a entrevista? E essa entrevista é uma entrevista que é muito parcial, ele adota 2 pesos e 2 medidas, e aí, neste caso, é uma entrevista que a gente tem de comentar com um tom crítico, porque ele joga todo o peso no Legislativo, diz que o Legislativo atua para mitigar a Lava Jato, para cercear a justiça, para tentar intimidar os juízes, mas não leva em conta vários desses debates que estão em curso no próprio Judiciário, no próprio Supremo, entre eles esse da prisão em segunda instância. Quando questionado sobre as divisões que são internas, ele tira o pé e ele evita entrar em bola dividida, por exemplo, com o próprio ministro Gilmar Mendes. Mas em relação ao Legislativo, ele coloca ali super duro, inflexível. E achei estranho a entrevista não questioná-lo sobre o auxílio residencial, auxílio moradia para os juízes e tal, que é algo que ele está segurando e ele foi o responsável por fazer voltar e por tornar generalizado, e ele não coloca em votação. Então, na entrevista do Luiz Fux, eu achei várias coisas não ditas e algumas ditas mais endereçadas só para um lado e outro não. Então, não foi uma entrevista que me agradou. Agradou você, Andreasa? A entrevista é um equívoco completo, Patrick Santos. É bizarra. Ele, sem nenhum pudor institucional, dando um bico nos poderes da República, criminaliza declaradamente o Congresso, a atividade legislativa. Que papo é esse de nós, que ele fala, nós lutamos contra a corrupção, e assim, genericamente, colocando essa faixa gloriosa no peito do Judiciário, provavelmente também do Ministério Público, e, como consequência, o Congresso como inimigo, a atividade legislativa, um poder da República como inimigo. Eu fico pensando que disposição beligerante é essa para um pavão, que é do que se trata, que se tornou ministro do Supremo por indicação de um presidente petista e tendo de pedir a bênção de guerreiros do povo brasileiro como José Dirceu, que foi o caso dele. Ele fez parte mas é o que tem que ser feito. Mas não há nenhuma autocrítica da parte dele sobre a forma como chegou lá. Aí fala em enfraquecimento do Judiciário. O Judiciário nunca foi tão forte. O STF, o Supremo, nunca foi tão poderoso. Graças, sobretudo, a essa cultura monocrática que eles mesmos cultivam entre si. E se Patrick Santos perdeu alguma força, perdeu porque cedeu o poder ao Ministério Público. O Supremo empodera o Ministério Público, perde totalmente as rédeas de um processo que ele poderia conduzir. O Ministério Público, graças ao Judiciário, poder mais poderoso, criou o Ministério Público uma espécie de quarto poder. Essa que é a verdade. Olha o que ele diz na entrevista, vou abrir aspas. A Operação Lava Jato tem como finalidade passar a limpo o Brasil. E acho que o Ministério Público é quem vai estabelecer o fim dessa linha. Oi? O Ministério Público vai estabelecer o fim da linha? Aí ele continua, diz, abre aspas, eu entendo que esses integrantes da Força-Tarefa, da Lava Jato, sabem até onde querem chegar. Oi? Que isso? Que tipo de fala é essa de um ministro do Supremo? Que poder ele está concedendo ilimitado ao Ministério Público? Quem controla o Ministério Público? O Ministério Público, olha, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, há contra si, felizmente, uma série de instrumentos de controle. Quem controla o Ministério Público? O que acontece decorre do empoderamento dado por gente como o Fux. E depois eu quero voltar ainda sobre esse assunto, que quero falar sobre a opinião dele relativa ao fundo público de campanha, eleitoral. Vamos ouvir o Marcelo Madureira. Madu, a gente está falando um pouquinho dessa entrevista que o Luiz Fux concedeu hoje ao jornal o Globo, falando um pouquinho desse atrito do Legislativo, do Judiciário. A gente já falou do embate Gilmar Mendes e Sérgio Moro.
puxando o gancho dessa entrevista, ele disse que ele acusou, né, o Congresso Nacional, no caso o Fux, de tentar enfraquecer o judiciário para atingir a Operação Lava Jato, repetindo o que foi feito na Itália, né, na Operação Mãos Limpas. Como é que você vê esse embate aí do Fux com o Congresso? Bom, primeiro, eu acho que, no caso, o juiz Fux tem razão. Ele tem razão. Mas, desculpa, só que eu estou com um eco terrível aqui no meu retorno. Deixa eu tirar o fone, senão eu não vou conseguir falar. Mas eu concordo com o Andreasa na questão de que você está tendo uma discussão, o judiciário, o legislativo, os juízes, de repente, estão falando talvez um pouco demais. Os juízes deviam falar mais nos autos. Mas, por outro lado, eu tenho uma terceira questão. Que é esse problema de que você tem realmente uma reação muito grande, né, por parte de interessados em livrar a cara, seja no executivo, seja no legislativo e quiçá também no judiciário. Você tem um montão de gente querendo realmente sabotar a Operação Lava Jato, fazer o que fizeram na Itália com as mãos limpas, fazer uma concertação. Então você vê todo mundo tipo briga de faroeste no bar, né? Aquele filme de faroeste, todo mundo atirando por tudo quanto é lado, quebra o espelho, né? Um tiro, bala para todo mundo, ninguém se entende, e esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje. Efetivamente, esses movimentos foram vistos lá. Historicamente, é o mesmo tipo de movimento. Cria-se, no primeiro momento, uma estupefação nacional, fica todo mundo paralisado, os políticos acuados, mas logo em seguida se reorganizam, partem para cima com medidas no legislativo, com também reflexos no judiciário. Isso tudo está se repetindo e é natural. Eu acho que a força-tarefa da Lava Jato, que os juízes diretamente envolvidos nas investigações reajam. Eu acho que é salutar que eles reajam. Eu acho que é um sinal de que a sociedade brasileira realmente está caminhando para algo como a busca do fim da impunidade, que eu acho que é isso que desejam os diferentes setores da sociedade. E aí isso pode gerar até alguma dose de que as pessoas falem mais do que deveriam falar nas suas funções. Desde que elas não exorbitem, como é o caso do que faz o Gilmar Mendes muitas vezes, partindo para ataques pessoais, partindo para chincar ali do tipo do rabo abanar o cachorro, ou cachorro abanar o rabo, cinismo. Isso não é aceitável, não é admissível de autoridades públicas. O problema do Fux é esse, tem muitas omissões na fala dele. Ele omite o caráter extremamente corporativista com que ele age como juiz, com que muitos outros juízes agem. Ele evita falar ali de problemas que são internos da corte, que estão também na mesma página dos congressistas que tentam barrar a Lava Jato. Porque essa questão da segunda instância, o Moro tem razão, é uma das coisas mais importantes do novo arcabouço institucional e jurídico que se criou após a Lava Jato, foi a possibilidade de que as pessoas começassem a cumprir pena. Tem diferenças aí conceituais, tem gente que defende juridicamente uma coisa e outra, sim, tem. Mas não dá para dizer que não seja uma corrente jurídica, que isso esteja previsto na Constituição e mais. E isso foi o que foi aplicado no Brasil até 2007, quando foi mudado por um entendimento do ministro Eros Grau. Então, a gente estava voltando para uma tradição e agora isso pode ser interrompido e isso certamente terá consequências. Eu passo já para você, o Andreasa, só falando de mais um aqui que também falou hoje, né? Não, só porque eu queria comentar, Patrick. Claro, vai lá. Ainda da fala do Fux, antes de falarmos do Janot, né? Exato, é o que eu ia trazer. Você já sabia, né? Tem uma coisa importante na fala do Fux. Em primeiro lugar, é o seguinte, há muita gente surfando a onda do sucesso da Operação Lava Jato. Tá? A Operação Lava Jato começa em Curitiba. Tá? Ela tem origem em Curitiba. Ela jamais começaria em Brasília. Isso é muito importante, termos clareza a esse respeito. O Luiz Fux, todos os justiceiros que surgiram em Brasília, o próprio Rodrigo Janot, vieram depois, aderiram depois à Lava Jato, quando ela já era incontornável. Ainda há uma página não explorada na Lava Jato, e eu espero que seja, que é o papel do judiciário, porque a gente já falou isso aqui, não é possível que todos os poderes estejam corrompidos e o judiciário
não apareça nesse sistema. Isso não faz muito sentido. O Janot, por exemplo, só entrou na Lava Jato, só começou a surfar e se beneficiar da Lava Jato depois que a Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Antes, ele era, se fizermos inclusive uma pesquisa de histórico, ele era bastante avesso a algumas coisas. É uma revisão, inclusive, que eu pretendo fazer em breve, escrever um artigo. De volta ao Fux, só o seguinte, porque ele fala sobre o fundo público de campanha, né? Ele tira o corpo fora, ele diz que agora é contra, acha um absurdo o financiamento público de campanha e que gostaria da volta do financiamento empresarial. Ele não faz nem meia culpa. É como se ele não tivesse sido o relator da ação de inconstitucionalidade que impediu a existência do financiamento empresarial. Ele é o responsável, um dos principais, por hoje nós estarmos nessa situação. O Congresso faz lambança, está aí a brilhante coluna da Vera no final de semana, ontem, sobre as indefinições, sobre o oportunismo e tudo que decorre, mas a origem é a relatoria, claro, a OAB, que entrou com a ação, defendida pelo Barroso, e a relatoria do Luiz Fux. Essa sinuca de bico em que nós nos encontramos, sem alternativas para financiamento de campanha, decorre do voto do relator Luiz Fux, que transformou o financiamento empresarial em inconstitucional. Está na hora desses caras começarem a pedir desculpa, reconhecer erro, sabe? Não dá para ser pavão assim o tempo todo.